Seja bem-vindo à paz do Senhor. Damos continuidade ao nosso estudo semanal da Palavra de Deus, essa palavra viva, eficaz e de grande poder em seus feitos. Estamos tratando da igreja eleita à luz da carta de Efésios. Chegamos à lição de número 6, que nos traz o seguinte título: a condição dos gentios sem Deus. Ou seja, nos traz uma reflexão do passado sem Deus. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 11, que nos diz o seguinte: portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamado incircuncisão, pelo que na carne se chama incircuncisão, feita pela mão do homem. E trata aqui da questão da circuncisão. E surge aqui uma pergunta que é muito interessante, que vamos estudar. A circuncisão foi o homem que fez ou foi Deus que ordenou que fizesse? Essa resposta dessa temática e dentre outros aspectos estaremos estudando no decorrer dessa lição. Porque essa lição nos traz algo magnífico e riquíssimo. Nos remete à questão da nossa condição como era no passado. E nos diz a questão de gentios, o termo gentios, termo não judeu-gentio. Aqui, o nosso autor nos traz que Paulo aponta aqui, na carta dos Efésios, os gentios experimentar 5 formas de privação exatamente da questão, quando se refere à questão da salvação. Que privações são essas? Os gentios estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, mostra esses aspectos aqui que nós vamos estar estudando no decorrer da lição. O primeiro tópico nos traz os chamados incircuncisão. E aqui o ponto número 1, ele nos traz respeito do conceito de circuncisão. O que era esse conceito de circuncisão? Aqui, a circuncisão surgiu com o pacto abraâmico, quando Deus chamou Abraão para o seu ministério de aliança com ele. Deus ordenou a Abraão que ele fosse circuncidado todo o varão de sua casa, tanto o nascido ele como o estrangeiro, os comprados, todos eles deveriam ser circuncidados. Era um símbolo, ou seja, o que era essa circuncisão? Essa circuncisão era a remoção do prepúcio do órgão sexual masculino. E isso era um mandamento, estava prescrito na lei. Se olharmos lá no livro de Gênesis, vai encontrar em Gênesis no capítulo 10, que se encontra exatamente a ordenança de Deus que deveria ser circuncidado os descendentes de Abraão. E como é que iria ser feito isso? Ou aquele que nascia no 6º dia, no 8º dia, no 8º dia do seu nascimento, era feito a circuncisão do nascido. E isso que era essa circuncisão? Ele apresentava que era exatamente tido como o símbolo da aliança de Deus. E tinha alguns quesitos, porque o que acontece? Aqueles que não eram circuncisos, com o estabelecimento da Páscoa, não deveria celebrar a Páscoa e também não deveria participar da guerra do Senhor. Essa aí apresenta aqui o aspecto da circuncisão. Qual o significado religioso para isso? No tópico 2, diz o seguinte, que qual o significado? Apontava um significado, ou seja, era um significado de santidade, de separação. Simbolizava aqui a aliança, purificação requerida aqui do povo hebraico, do povo escolhido. E essa aqui que é uma aliança. Quando se tratamos de aliança, vemos que tem 2 partes. E esse zelo da aliança tem obrigações para um, obrigações para o outro. E Deus ali é o seguinte: olha, o símbolo da minha aliança com vocês era fazer exatamente a circuncisão ali com os povos escolhidos, descendentes de Abraão, conforme nos diz a Escritura, bem clara isso. O tópico 3 aqui nos diz o seguinte, o número 3, a circuncisão do coração. E aqui o que nos aponta? O sinal dos judeus mostra aqui que era um sinal físico. Era um sinal numa região que ninguém ia ficar olhando, mas tinha esse sinal físico, era um sinal individual, e cada um sabia que estava circuncidado ou não. E quanto às boas novas, o Novo Testamento fala da questão da circuncisão
no coração. Mas isso aí não é só apenas Paulo. Paulo não está trazendo algo novo, mas algo que desde o princípio ali já se havia na própria lei, já nos diz isso. Que vejamos aqui em Deuteronômio, no capítulo 10, o versículo número 16, o que nos diz? Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Ou seja, o que Paulo está falando aqui, para a circuncisão do coração, é exatamente algo que apontava lá para o futuro, mas já estava previsto isso na lei, circuncidar os vossos corações. Não ter somente a marca física, mas essa marca da separação, da aliança com Deus, ele deveria estar presente em toda a sua maneira de viver. O ponto 3 nos diz, ainda continuando aqui no ponto 3, Cristo para nós. Cristo exatamente ele é o símbolo da nossa circuncisão, ou seja, é através dele, Jesus é o seguinte, é boa nova. Com ele é o sinal que pertencemos a Deus, exatamente Jesus em nossas vidas. Ou seja, é através do novo nascimento, recebemos a Jesus e ele operando e temos ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ou seja, Jesus agora é o sinal de qual nós pertencemos a Deus, que fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, e é para todo aquele que nele crê, como diz o apóstolo João no Evangelho de João. A circuncisão da nova aliança. Que nova aliança é essa? Aqui nos mostra o seguinte, que desde lá do princípio havia esse questionamento, as discussões a respeito da circuncisão entre os judeus e os gentios. Então, o primeiro concílio da igreja nos mostra que tratou exatamente dessa temática. E aponta que ficou decidido que com a nova aliança em Cristo Jesus, nós somos circuncidados. A circuncisão, nós servimos a Deus em espírito e em verdade, e não na carne. Ou seja, nós não somos circuncidados, não temos esse sinal da circuncisão, mas temos Cristo em nossas vidas, e o que salva o ser humano não é a circuncisão e não é a incircuncisão, mas exatamente é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esse Cordeiro é o Verbo de Deus, ou seja, é Deus, o Criador de todas as coisas, é que Ele sim é o elo de salvação, Ele é a aproximação, e tanto para o circuncidado como para o incircuncidado, Ele é a redenção, a salvação para todo aquele que nele crê. E esse tópico, o que ele nos traz aqui, resumindo esse tópico, ele nos diz o seguinte, que os gentios, de fato, ele não estava no pacto da circuncisão, estava excluído da aliança de Deus, mas Deus, pela sua presciência, já havia um plano de salvação para todos nós, e aí vamos ver na sequência. O tópico 2 da lição nos traz o seguinte, estranhos ao conceito da promessa. E vamos ver por que estranho ao conceito da promessa. Uma vida sem Cristo. Os gentios, o que ele acontece? Ali eles viviam na questão do paganismo. Os deuses deles eram diferentes, não era como as escrituras, tinha muitos deuses. Eles não tinham aqui, eles não andavam com o Senhor. Então é o seguinte, a sua religiosidade era incapaz de apontar o caminho da salvação. Ou seja, de apontar para o Senhor, o Criador, de apontar para Cristo. Estava distante. E aqui, no tópico 2, do segundo item, diz o seguinte, separados da comunidade de Israel. E aqui, levando para a questão de uma comunidade, uma vez que as pessoas têm uma comunidade, eles partilham os mesmos valores, as mesmas leis, as mesmas doutrinas, ou seja, muitas coisas são semelhantes. E ele, uma vez distanciado ali de Israel, da comunidade israelense, então não conhecia a lei, não conhecia as escrituras sagradas, porque a salvação ela veio através dos judeus. Mas mostra aqui que Deus ele tinha um plano de salvação pela presciência para todo aquele que nele crê, como João 3,16. Deus ali, quando o homem caiu, ele disse assim, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente,
e ele ferirá o seu calcanhar. E dando sequência ali, passa lá para o Noé, e Noé diz o seguinte: bendito é o Deus de Sem, ou seja, através de Sem que ele nasceria a questão do Messias, o plano de Deus de salvação. Ele vai se estendendo ali e segue-se adiante. Deus ele tinha um propósito para a salvação de todo mundo, seja ele judeu ou seja gentil. Tanto assim é que tem gentios na genealogia de Cristo. E Deus ele não deixou aqui no seu ministério, na humanidade, mesmo no tempo da lei, de operar sinais e maravilha e curar, inclusive, pessoas que eram gentios e que estavam distantes da promessa. Vamos dar sequência aqui. Separado da comunidade de Israel, estavam excluídos, não só dos símbolos, exatamente dos símbolos externos, mas também não fazia parte do povo escolhido. E essa era a realidade. Não podia usufruir desses privilégios aqui da aliança abraâmica porque estavam distantes. E a lei e as promessas que pertencentes aos judeus, eles estavam distanciados. Alienados aos pactos da promessa, como já falamos. O gentio, eles não conheciam, estavam distantes, estavam desconectados, estavam separados exatamente dos vários pactos do Senhor que estabeleceu aos patriarcas israelitas, estavam distantes, estavam alienados a qualquer promessa e esperança messiânica, porque os deuses que eles serviam eram deuses pagãos, Deus que não era Deus falso, não era Deus verdadeiros. O próximo tópico nos trata do terceiro, sem esperança e sem Deus. O que é isso, sem esperança e sem Deus? Aqui é desprovido de esperança, a primeira coisa. O que é esperança? A esperança nos traz a ideia de confiança em alguma coisa, mas aqui, tratando para a questão do Senhor, é a confiança nas promessas divinas. As pessoas que viviam naquele período ali, com base nas filosofias gregas e outras doutrinas, as pessoas seguintes, eles não acreditavam na vida após a morte. E aqui, as escrituras seguintes têm esperança no Senhor, esperança no Deus vivo, esperança nas promessas divinas, que Deus ele cumpre os seus desígnios e as suas promessas para conosco. Ou seja, estavam desprovidos dessa promessa. E o gentio, ou seja, estava mergulhado no medo e na incerteza, porque ele estava desprovido dessa confiança que Deus, o Criador, e que sobre todas as coisas, que é sua luz, não somente nessa vida, mas também após a morte, aqueles que morreram com Cristo, morreram com o Senhor, ele tinha salvação para as suas vidas, ou seja, ele fará para a luz, e a luz é o Senhor. Sem Deus no mundo, olha que tristeza, algo terrível, sem Deus no mundo, ou seja, por que sem Deus no mundo? Porque nos mostra que as religiões aqui, as pessoas tinham deuses, muitas religiões, pegávamos o Egito, você tinha um Deus para cada coisa, e assim também era no mundo grego, havia muitos deuses, mas não era Deus verdadeira, e essas religiões falsas, pagãs, era o seguinte, o que tinha? Mantinha as pessoas escravas e em densas trevas, as quais não poderia vir a Deus porque estava em treva espiritual, porque não servia o verdadeiro Deus, ele não tinha esperança de resplandecer aqui a luz verdadeira de Deus, porque ele nem sequer conhecia a palavra do Senhor. E esse quadro todo ele agora é o seguinte, ele foi estagnado, porque lá no ministério em Israel, ele não saía partindo para outras nações para evangelizar outras nações. Mas esse quadro aqui ele foi alterado, com o Cordeiro de Deus que tira do pecado do mundo, o Verbo de Deus encarnado. A partir dele, o seguinte, as pessoas estavam com medo. Jesus, ele mudou o quadro. Ele veio, o seguinte, Deus enviou o Cordeiro de Deus, ou seja, o Verbo encarnado, Deus em carne, para mudar todos os desígnios, mudar toda a sorte dos gentios. E agora mandou que nós anunciássemos esse evangelho. Iniciasse para toda criatura, como Jesus mesmo anunciou para Nicodemo, dizia o seguinte, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a salvação é individualizada, mas o Senhor fez para cada um e é necessário que recebemos. E Ele nos exortou, nos ensinou
a fazer o Senhor, através do seu ídolo, cumprir esses desígnios, isso para a honra e a glória do seu nome. E esta é a nossa missão nos nossos dias em que vivemos. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, a sua casa, e que mal nenhum chegue à sua casa. Que Deus também abençoe as muitas mães o Dia das Mães de maneira extraordinária. Que Deus possa abençoar todas as mães nesse nosso país, nesse planeta, em nome do Senhor Jesus. Amém.